mesmo tempo, eles precisam ainda de suporte, eles ainda têm as limitações deles, apesar da. Ih, alguém tá ouvindo isso? O quê? Deu problema no áudio? Não, eu vi que a chamada está sendo gravada. Ah, Enfim, sim. vou seguir. Uhum. É porque veio aquela moça do Google, sabe? Agora essa chamada está sendo gravada. Enfim, vamos seguir aqui. Acontece nas melhores famílias, né? Bom, acho que a gente precisa entender que mesmo que essas pessoas tenham habilidades muito especiais que contribuem muito bem para que esse contexto ocorra, ainda assim existem limitações. E aí que entra a empatia, o suporte dos demais, enfim, porque acolhimento não é só para quem tem TEA, é para qualquer outra pessoa. Como eu estou falando da palestra desse tema específico, claro que eu vou focar nessas pessoas, né, que englobam esse contexto, porém, a gente precisa entender que pessoas com TEA são pessoas como nós, porém eles têm algumas dificuldades, porém eles também têm muitas habilidades. Eu vejo até como algo positivo, né, esse lance das habilidades que eles possuem. Acho que é mais um recurso do que propriamente uma coisa ruim, porém, assim como todos nós, teremos dificuldades e com eles não é diferente. Então, a importância da autonomia deles é justamente sentirem-se incluídos e também conseguir viver com os recursos que eles têm para poder ter uma vida melhor. Bom, podemos passar. Bom, agora estamos falando sobre estratégias para promover essa autonomia e eu vou falar um pouco sobre as habilidades sociais inicialmente, antes de pontuar essas estratégias que estão aí na telinha de vocês. Por quê? Falando um pouco sobre as habilidades sociais, né? Muitas vezes esse adulto com TEA, ele vai ter dificuldade em iniciar ou manter algumas conversas, ele vai ter uma estratégia para treinar situações sociais em ambientes seguros para eles, enfim, ou vão usar alguns tipos de scripts sociais, planejando algumas frases para interações ali específicas, então eles meio que tentam anteceder a situação para poder lidar melhor com o controle daquilo. Porque, lembrando, eles têm aquele lance do padrão repetitivo, que não foi dito durante a apresentação ali do TEA, mas existe uma característica que é bem específica, que é o padrão de repetição. Então, por exemplo, eu sempre vou no mesmo mercado, eu sempre faço o mesmo caminho para ir ao trabalho. E quando isso não acontece, eles sentem um incômodo muito grande. Tem algo que meio que deixam eles bem bagunçados, mentalmente falando e também fisicamente, porque se o corpo não está fazendo aquela repetição, algo de estranho está acontecendo. Como entender isso nesse processo? Eu vou dar um exemplo, né? Um exemplo. Antes da reunião, né? Eles pensam numa frase inicial, como, por exemplo, bom dia, como você está? E aí eles já conseguem meio que reduzir um pouco a ansiedade daquele momento da reunião, porque eles já sabem que eles vão entrar na reunião, sentar em tal lugar, dar bom dia e perguntar como essas pessoas estão, enfim. Claro, dizendo uma pessoa que precisa fazer uma apresentação nessa reunião, né? E aí tem um exercício rápido que eu queria passar para vocês também, de imaginar uma situação social que costuma gerar ansiedade e qual seria uma fase simples que poderia, né? Iniciar um pouco com essa interação sem que trazesse tanta ansiedade para aquele momento. E aí, eu pensando numa pessoa comum ou uma pessoa com TEA também, mas entendendo que gerar um pouco dessa estratégia para chegar nesse momento te faz pensar um pouco sobre o que você vai fazer e não o que vai acontecer, e te tira um pouco desse contexto de ansiedade. Falando um pouco sobre as estratégias para promover a autonomia, acho que existem algumas coisas, né? Como incentivar a participação em atividades sociais, que são comunitárias, podem promover algum tipo de integração e o desenvolvimento dessas habilidades sociais. Acho que é muito importante quem tem TEA, especificamente, ter outra pessoa com TEA que possa estar próxima a ela para conversar, para trocar, porque em qualquer situação que a gente viva, se a gente tem uma pessoa, eu vou dar um exemplo. Ah, eu tenho diabetes. E aí eu conheço um grupo de pessoas que têm diabetes, sei lá, uma associação, algo nesse sentido.
as coisas se tornam muito mais é, simples de se resolver, porque você ouve relatos de pessoas que passam a mesma coisa que você. Você sabe que essas pessoas têm dificuldades muito parecidas, o estilo de vida às vezes é muito próximo também. Então você começa a ver que você não é uma pessoa diferente das demais, só que você faz parte de um grupo específico e esse grupo vai ter dificuldades específicas. Mas a partir disso a gente tem uma outra percepção da vida também, sabe? Poxa, não sou só eu que passo por isso. Eu consigo dialogar com pessoas que têm esse mesmo problema e talvez elas tenham soluções melhores do que as minhas. Enfim, então essa dica é assim excepcional para qualquer situação, mas quem tem ideia também, por favor, façam isso. Vai ser importante para vocês, além desse processo terapêutico também, que é outro recurso, enfim, mas acho que é muito importante esse lance da escuta. Estou falando por experiência própria também. Eu trabalho escutando as pessoas, então entendam. Se você pode ter a oportunidade de estar próximo a alguém que tem dificuldades como a sua, faça esse teste. Acho que é importante, principalmente em ambientes propícios para isso, como uma associação, enfim, algo nesse sentido. E também existem outros pontos aqui que eu coloquei, como estimular a comunicação, né? E aí, para estimular, precisa ser criado alguns espaços, né? E algumas situações que incentivem que essas ideias e sentimentos possam ser ditos. Eu vou dar um exemplo de um caso meu lá na frente para vocês aqui, claro, sem citar nome, né, para prevenir a identidade desse indivíduo, mas preciso trazer para vocês porque eu acho que é importante. E, bom, acho que é isso. Tem alguns exemplos aqui e podemos passar. Bom, acho que isso é muito importante. Coloquei até numa cor diferente, né? O impacto positivo da inclusão na sociedade. Acho que nesse momento que a gente está agora, hoje, né? Hoje é sábado, dia 21, enfim, por cerca de 9h30 da manhã, a gente está aqui falando sobre esse tema, porém existem pessoas que estão na fase adulta, que possuem TEA e não sabem. E existe uma importância muito grande dessa pessoa saber, mas antes disso também ter o feeling de quem está por perto. A gente vai reparando quando a pessoa é um pouco diferente das demais. Porém, a gente não tem resposta. E aí eu tô falando da gente num contexto geral, pessoas que não têm a psicologia como abordagem, por exemplo, até nós psicólogos às vezes, né? Enfim, a gente tem, eu sou um cara muito minucioso, detalhista, mas às vezes algumas coisas passam, né? Somos meros mortais, enfim. E a importância da inclusão é justamente nisso. Às vezes tem um grupo de criança ali, você vai buscar o filho na escola, e aí você vê que tem uma criança que não tá perto de ninguém, que ela tá brincando sozinha, tá todo mundo numa rodinha ali e tal, e pulando corda e tudo, e essa criança tá ali meio sozinha, brincando com as coisinhas dela, parece não se importar muito. Acho que o lance da inclusão começa ali. Assim como um happy hour ali da empresa e um adulto específico resolve não participar e ir para uma sala silenciosa, enfim. A gente pode pensar, ah, tá um momento triste, mas e se isso acontece com frequência? O que está acontecendo? Às vezes vai dos gestores conduzir isso, às vezes vai da equipe também poder tentar fazer esse acolhimento, mas claro, respeitando os limites de todo mundo ali também, as habilidades sociais que cada um tem para poder tomar ações como essa. Mas lembrando que é muito importante o impacto que isso causa na inclusão social. Primeiro, para que essa pessoa se sinta acolhida, depois, para que você também se sinta um pouco mais protagonista daquele contexto, daquele ambiente, para que você possa ser mais proativo ali também. Se você consegue fazer a diferença como essa, você pode fazer muitas outras coisas boas. Tem que pensar por esse lado. Bom, podemos passar. Acho que esse ponto é muito bacana, né? Superando os estigmas e os preconceitos, né? No lance do TEA, né? E aí eu coloquei algumas informações e principalmente aquele rostinho ali de lado com quebra-cabeça, porque eles meio que são assim mesmo, do lado do quebra-cabeça ali, muito inteligentes, minuciosos, qual pecinha se encaixa, enfim.
Mas, pensando um pouco no contexto desse tema ali que está na tela, eu acho que a gente precisa se deparar com situações de estigma e preconceitos para sentir o impacto. Esse é o primeiro ponto. Mas depois disso, é fundamental a gente lembrar um pouco de como a gente é capaz de superar com empatia, com acolhimento, com compreensão também daquele momento, a variação de tom de conversa, enfim, como funciona esse tipo de interação também, para que a gente possa usar essas ferramentas nesse processo. Ponto. Mas, além disso, para superar esses estigmas, precisa ter um pouco mais de intenção voltada para isso. Acho que falando um pouco sobre esse tema especificamente, eu vi algo acontecendo durante esse carnaval que me impactou muito. Fiz uma postagem no meu LinkedIn ontem sobre, que é o lance daquele psicólogo que se suicidou durante o carnaval, né, por preconceito. E aí, entrando um pouco nesse contexto, ocorreu um impacto muito infeliz, muito triste saber que aconteceu isso. Ele é um colega de trabalho. Acho que a gente acabou perdendo um grande potencial aí para fazer a diferença no mundo, profissional da saúde, enfim, muito triste. Mas o que mais me entristece é saber que nesse momento tá todo mundo fazendo postagem, mas como vai ser a continuação desse processo? Porque é um psicólogo que foi reconhecido nesse processo, que acabou falecendo, enfim. Mas e como que a gente dá continuidade ao legado que ele deixou? Porque ele deixou um legado importante. As pessoas não estão sendo observadas, mesmo aquelas que cuidam de outras pessoas. E como a gente faz para cuidar de todo mundo nessa caixinha, sabe? Das que não estão sendo observadas, assim como quem tem TEA, que também não se sente observado nesse processo, enfim. Então a gente precisa tomar cuidado e ter atenção especificamente em como lidar com esses estigmas e preconceitos e superá-los, porque senão é uma morte em vão, infelizmente, e a gente não pode fazer isso, porque ainda somos humanos, ainda, né, precisamos desse acolhimento, todo mundo precisa de afeto, amor, enfim, de cuidados, e principalmente esse público que eu estou apresentando hoje, né, vou dar mais ênfase para eles têm TEA, gente. Nem tudo eles vão entender da forma que a gente entende, nem tudo eles vão conseguir fazer, mas eles estão ali e eles precisam se sentir parte daquilo também. Isso no contexto corporativo, familiar, enfim, etc. Podemos passar. Coloquei aqui alguns eixos temáticos, essa parte é bem interessante, porque eu coloquei algumas situações ali para vocês entenderem um pouco, né, sobre recursos que essas pessoas com TEAs podem possuir, porque obviamente eu não sabia quem estaria participando aqui, se tem TEA, se quer saber o que fazer, enfim, se vai querer conversar comigo no futuro, mas independente disso, eu preciso falar um pouco sobre esse ponto, que são as habilidades sociais. Como a gente pode fazer com que ela melhore de alguma forma, né? Um treino de conversação foi algo que eu tinha colocado, né, nos slides atrás, mas isso também é importante. Um uso de scripts sociais que eu havia comentado também, mas coloquei aqui uma situação de simulação, né, social, enfim, por exemplo, o da reunião, né? Ah, vou entrar na reunião e dar bom dia, focar no que se faz e que você tem controle, e não no que você não tem controle que pode acontecer futuramente, porque esse treino de scripts, né, de situações vividas é meio que, se acontecer X, eu respondo X, mas se acontecer Y, e aí vai se criando muitas estratégias e às vezes não acontece nada daquilo, e aí? Então, primeiro passo, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Sinta o ambiente, saiba como você está também, e a partir disso você vai estimulando um pouco mais da conversa e como você pode fazer. Mas isso tudo também é feito em terapia, enfim, em situações mais comuns. Bom, falando um pouco de manejo da ansiedade social, né, que também ocorre, existe um tipo de respiração diafragma, né? É, e aí, falar um pouco sobre isso, eu acho que é um pouco mais comum hoje a gente ouvir as pessoas dizendo sobre técnicas de respiração. Existem sim,
elas são extremamente importantes para se acalmar, mas preciso pontuar que nem com todo mundo funciona. Então existem outros tipos de técnicas também que podem ser feitas, como essa de grounding que eu coloquei ali no slide, mas tudo isso vai de acordo de como o organismo desse indivíduo funciona e também de quais recursos ele se adapta melhor para poder manejar essa ansiedade social e as interações que ele precisa no dia a dia dele. Eu coloquei ali um quadrinho, né, com uma bolinha de pensamento de ambos os lados, e aí é uma reestruturação de pensamentos automáticos que tem a ver com a TCC que eu havia dito, que é a abordagem, uma das abordagens que eu tenho atualmente, né? E aí é, por exemplo, eles vão me julgar, e aí eu coloquei uma setinha pro lado que talvez seja o que vocês precisam fazer, que é, bom, eu posso compartilhar algo simples, e isso já é o suficiente. Isso te poupa também de se sentir julgado, porque o lance não é se sentir julgado, às vezes é poder desabafar. E você pode desabafar. Você não precisa ser uma pessoa, um lobo, né? Apesar de ser um lobo não é tão ruim quanto parece, mas você não precisa ser dessa forma. Então, existem formas de manejar o pensamento também para que ele seja um pouco mais assertivo em situações comuns. Pode passar por gentileza? Alguns outros eixos temáticos, né? A reestruturação cognitiva, acho que é bem importante, porque são alguns pensamentos disfuncionais, né? Eles são meio que substituídos por pensamentos funcionais é, durante o processo terapêutico, claro. E aí eu dei um exemplo prático ali. Eu nunca consigo. E aí o pensamento que se deveria ter numa situação como essa que a gente pode manejar eu posso tentar com passos menores, né? E isso te dá metas menores também, alcançáveis, metas que são mais fáceis de atingir e te ajudar a chegar no processo que você precisa. Mas para isso, eu recomendo fortemente terapia para que você não faça o caminho errado também, enfim. E aí tem algumas outras, outros temas também, que, por exemplo, rotinas funcionais. Então, isso serve para quem tem TEA e TDAH, novamente, né? Acho que é muito importante você ter uma checklist, um aplicativo de organização. Então, por exemplo, o Google Agenda, sabe? O Notion, né? Que é de notas, enfim. Divisão de tarefas em etapas pequenas. Também acho que é muito importante. São as metas pequenas e as divisões ali do que dá para fazer. Mas antes disso, anote, eu tenha lá um quadro bonitinho, planner, quem sabe, e uma estratégia de rotina visual, né? Que ela se enquadra nesse lance do planner ou do quadro grandão lá na porta atrás do quarto, sei lá, na sala, enfim. Por favor, pode passar. Tô vendo que tá meio relutante ali. Passa, não passa, pode passar. Bom, organização e planejamento. Acho que é muito importante para definir prioridades. Planejamento semanal com algumas metas que são realistas, que é algo que eu já estou pontuando aqui. E aí tem ali alguns aplicativos que eu botei como sugestão, mas claro, como eu disse, cada um gosta de uma forma, se identifica com algo específico, só quis dar um ponto ali, quem sabe vocês possam se adaptar. Lembrando que o Google Calendário é algo gratuito, então vocês não vão precisar se preocupar em gastar se for o caso. Façam isso, mesmo que vocês não tentem, vocês vão ver que a vida de vocês vai melhorar muito, porque vocês vão ter um alarmezinho, ó. 9 horas da manhã, tem o João lá para fazer a palestra do TE para adultos com autonomia, qualidade de vida e etc. Ó, ali vai ter também outra situação, ao meio-dia, eu vou almoçar com meu cônjuge, enfim. Coisas que são importantes para você não se esquecer, se atentar e também não pisar na bola, né? Que é o mais importante. Pode passar, por favor. Agora, gente, vou falar sobre o meu estudo de caso, né? Para que vocês possam aqui, eu vi que tem alguns estudantes de psicologia, vocês vão se apaixonar por isso, que eles adoram ficar ouvindo história de casos práticos, né? Então, vou falar um pouco para vocês de um caso que eu tenho até hoje comigo,
é algo que me impactou muito, porque me forçou a começar a compreender mais sobre o Teia, porque não é a minha habilidade, eu não sou um aba, mas eu quase me virei um aba ali, eu tô beirando, eu tô quase ali, porque é, eu tinha um paciente que veio para mim, vou colocar aqui com o nome de T, tá bom? Não tem T no nome dele, mas Teia, né? Então eu vou pegar o contexto ali. O T. O T, ele veio para mim com muitas situações ali, não dava para pontuar. A queixa dele é X, eram muitos nichos, né, separados. Mas especificamente, ele é um homem gay, ele mora num estado sem rede de apoio e suporte familiar, porque a família dele está no Rio Grande do Sul, ele está no Mato Grosso do Sul. Não, mentira, ele está em Cuiabá. Então, você vê a distância ali, sem chance. A família dele não é uma família que tem uma situação financeira estável para poder ficar fazendo viagens, mas eles nunca foram lá na casa do T para saber como ele tá, enfim, para conhecer. Ele, né, mudou de casa muito cedo, ele mudou com 18 anos. Foi morar com outro rapaz que ele havia conhecido através da internet, com jogos online, enfim, viraram namorados nesse processo e ele foi morar com esse cara. Então eles dividiam aluguel, enfim. O cara que estava com ele é professor. O T virou professor também nesse processo. Ele é professor de ensino fundamental um, né? Que é da quinta série ou quinto ano, enfim, até o nono. E ele tinha teia, mas ele não sabia. Então imagina que loucura a vida desse cara. Quando ele morava com a mãe dele e o irmão mais velho, eles acabaram vivendo um momento um pouco precário na vida e a mãe e o irmão e o T foram viver como primos. Então eram mais três primos, tia, vó, tudo na mesma casa. Imagina. E o cara com teia. Então era mais ou menos assim. Na hora de comer, os meninos, porque eram todos homens, os meninos comiam como pedreiros, né? Que dizem hoje, aquele lance do pratão e tudo. Fome absurda, todo mundo com lombriga, enfim. E o T, ele era o cara que selecionava os alimentos, não comia de tudo, ele não terminava de comer. E isso era todos os dias. Aí diziam que ele era fresco, que ele tinha frescura, que ele não podia ficar escolhendo muito, que era aquilo que eles tinham, enfim. E nunca se observou aquele pequeno detalhe. E aí a gente está falando desse T com mais ou menos 9 anos de idade, 10, 12, 15. Isso perdurou. Eles mudaram depois, foram para uma casa, o irmão mais velho, a mãe e o T, e as coisas continuaram. Além disso, né? Os meninos adoravam futebol nessa época dos primos, enfim. O T não. O T queria assistir Digimon na televisão, Pokémon, queria fazer outras coisas. E sozinho. Ele não queria que os meninos estivessem lá, porque os meninos eram bagunça, sabe? Futebol, tal, aquela gritaria de garotos, a famosa quinta série, e o T não fazia parte desse ciclo. Mas ninguém observava as diferenças que ele tinha naqueles contextos, porque era muito claro que ele era diferente, mas ninguém queria saber que ele era diferente. Era coisa que ele tinha que se adaptar, se vira. E aí, beleza. Ele falando emocionalmente desse cara. Hoje, no processo terapêutico, eu disse que tinha abordagem psicanalítica também, né, como característica. A gente puxou um pouco dessas raízes do T e ele dizia, cara, eu via que eu era diferente, mas eu não sabia o que fazer, ninguém tomava nenhuma ação, ninguém queria me levar no médico, algo do tipo. Então, para mim, eu era estranho. E aí eu comecei a acreditar realmente que eu era estranho, porque as pessoas reforçavam isso, né? Então era como se eu fosse, sei lá, um ET, assim, bem diferente mesmo dos demais. E aí isso foi influenciando diretamente no jeito dele se vestir. Ele tem uns brincos, assim, que eu não sei onde compra. Ele tem a unha pintada de cores, assim, que não são muito normais, porque, lembrando, ele é um homem gay. Ele coloca uma cor, assim, não é roxo, não é vermelho, é uma mistura, assim, sabe? Ou algo muito chamativo, sei lá, um verde. Não é muito comum a gente ver uma pessoa pintada a mão de verde, um verde escuro, assim, verde grama. Enfim, é,
Mas isso também trouxe muita tristeza para o T. Por quê? Porque ele não sabia onde ele vivia, assim, ele não sabia o lugar no mundo dele. E aí essa mudança de estado para ele trouxe mudança de ares também, mas ele ainda se sentia estranho. Por quê? Quando ele começou a trabalhar na escola como professor, ele percebeu que quando as crianças começavam a fazer bagunça, ele sentia algo assim insuportável. E aí começava a se sentir muito estressado, ele sentia muito incômodo, ele não sabia muito bem como lidar, porque lembrando, a dificuldade de interação social também é característica, e todas essas coisas fizeram com que T sentisse-se ainda mais estranho do que ele já era. Depois disso tudo, ele fez terapia com 4 terapeutas. E aí vocês estão estudando psicologia, por favor, gente. Estudem de verdade, vocês vão fazer a diferença no mundo, acreditem, vocês são muito importantes nesse processo. Porque é o meu caso, eu não sabia muito, eu sabia o básico do TEA, do TDAH, etc. Mas eu não era o cara que era recomendado para tratar esses temas. Ponto. Esse cara veio para mim, e aí eu tava ouvindo todas as queixas dele, mas o que mais me pegava era esse lance dele se sentir estranho, porque isso começava a englobar as outras coisas que aconteciam com ele. E aí eu comecei a pedir para ele anotar coisas que ele fazia que eram diferentes, que ele sentia que era diferente das demais pessoas, porque hoje ele mora num, não é um hostel, é uma, ai, é como se fosse um hostel que ele divide com outras pessoas. Eu esqueci o nome agora. Mas ele divide a casa com mais ou menos 7 pessoas. Uma república, exatamente. Obrigado, obrigado. Ah, esses participantes tão atentos me ajudam muito. E aí, ele morava numa república, ele tá de mudança agora. Vou explicar o contexto atual, mas primeiro botar nessa situação das dificuldades. E aí, ele tinha muita dificuldade porque ele terminou o relacionamento dele. Depois disso, ele foi morar nessa república. E aí eram mais pessoas para lidar. Cada pessoa tem um costume diferente, uma forma de viver diferente dentro de casa. E todas essas coisas incomodam a gente. Imagina uma pessoa com TEA que tem aquele padrão repetitivo, enfim. É, E aí ele foi anotando para mim. Bom, eu tenho. Eu não como muitos alimentos. Eu costumo comer ovo, frango, e tem que ser de uma forma específica, senão eu não consigo comer. É, Eu sempre faço o mesmo caminho de ida e volta para casa. Eu sempre tenho um costume específico depois de dar aula. Eu vou para academia, depois da academia eu vou para casa. É o mesmo trajeto sempre. Às vezes eu preciso passar no mercado, por exemplo. Eu passo, mas eu preciso ter isso bem acordado comigo, enfim. E entre outras coisas. E tudo isso a gente foi anotando junto. E qual a frequência disso, qual a intensidade, como você se sente? Uma vez ele fez o caminho errado, ele ainda trabalhava nessa escola. E aí ele fez o caminho errado porque ele pegou o busão errado e não se deu conta. Esse cara ficou muito bagunçado, assim, porque ele não chegou no horário certo na escola, isso foi um problema. Mas além disso, ele não sabia o que fazer. Ele parou na rua e ficou estático, assim, meio que. E agora? Eu não sei o que eu tô fazendo, não sei onde eu tô, enfim. E aí ele ligou para mim, né? Na verdade, ele ligou para minha equipe e a minha secretária atendeu e passou para mim no dia. E aí eu falei, que tá acontecendo? Não, eu peguei o ônibus errado, eu fui ver depois, eu comecei a ouvir uma música, né, no fone, aí eu não reparei que eu tava fazendo o caminho errado, e aí inicialmente até me questionei, talvez tava com dificuldade no trajeto e o ônibus precisou fazer outro caminho, mas eu não perguntei pra ninguém. Depois eu percebi que eu tava no ônibus errado, e aí eu desci, só que eu não sei onde eu tô, e aí eu disse pra ele, bom, vamos tentar pensar com habilidades que a gente tem nesse momento. Eu não conheço onde você mora, eu sou de São Paulo, então abra o Google Maps, olha bem onde você está, depois você me passa, e aí a gente pensa numa rota que você consiga chegar até onde você precisa. Se não der para fazer isso de ônibus, porque você está um pouco bagunçado e agitado pelo erro que aconteceu, normal, todo mundo erra, fica tranquilo.
Pega um Uber, tá tudo certo. O Uber vai te deixar no lugar que você precisa e não precisa se desesperar. Agora, nada de tentar fazer isso a pé, porque você já não tá conseguindo racionalizar muito bem, tá bom? Tá bom, fizemos isso, sei lá, 2, 3 minutos depois, funcionou bem e seguiu a vida. Durante a sessão, eu falei: e aí, o que que tá acontecendo? Por que que você ficou tão desestruturado? Isso nunca aconteceu. Ele falou: não, eu sempre faço o mesmo caminho, do mesmo jeito, mesmo horário, eu não faço nada errado nesse sentido, sabe? Sempre a mesma rotina. E aí, saiu do padrão, ele ficou muito bagunçado, ok. Entendi também que isso era um sinal de alerta. E aí, fazendo o checklist ali, meio que todas as coisas davam indícios. Eu falei para ele, falei, cara, ó, é o seguinte, eu preciso semana que vem, vocês preparem mentalmente tudo, e até também sobre logística de tempo, que a gente vai fazer um teste. Talvez dure ali 1 hora e meia, enfim. Dei um jeito, porque ele tá lá em Cuiabá, eu tô em São Paulo, fizemos online. Hoje eu tenho uma estrutura para isso, assim, todos os recursos possíveis para atender pessoas e fazer testes em qualquer lugar do mundo. Mas na época era tudo novo para mim, porque eu não precisava fazer isso, né? Foi um paciente bem específico. Ainda bem que foi no meu início. Bom, e aí, a partir disso, a gente fez um teste, ajudei ele a encontrar um neuro lá em Cuiabá, já fazia parte de uma universidade, então, a partir da clínica escola, ele conseguiu uma indicação ali, fez com um neuro. E aí a gente conseguiu cravar o diagnóstico dele. Ele tinha TEA, assim, nível 1. Só que ele tem também, né, outra coisa que a gente está vendo agora, estudando, mas com mais calma, já que ele já conseguiu todas as credenciais de uma pessoa com TEA, que eles recebem um documento para, né, ser identificado, o governo fica ciente, tudo isso. Bom, hoje o T resolveu trabalhar com mídias sociais de home office, porque é algo que não vai incomodar ele com barulho de sino na escola ou alunos pulando, tacando papel, brigando, enfim, conflitos normais, faz parte da idade, mas que para ele era insuportável, extremamente assim, era constrangedor para ele sentar na mesa dos professores, porque todos eles queriam interagir e ele não. Eram pontos da escola que não dava para ele. E provavelmente todas as outras escolas, que ele trabalhava em três, mas ele tentou sair de algumas também para amenizar um pouco esse quadro dele, de incômodos, enfim. Ainda assim era muito ruim. Então hoje ele entendeu que mídias sociais pode ser um melhor ramo para ele. Ele tem um lado artístico muito bom, assim, muito bem desenvolvido e criativo. Então, durante o processo terapêutico também a gente fez muitos trabalhos. Hoje ele é roteirista de um grupo de teatro, desculpem, de um grupo de teatro, e ele também consegue fazer outras coisas, assim, ele tem uma vida mais normal, digamos, mais próxima do ideal. E ele não se sente mais um cara estranho. Mas o que eu disse lá atrás, passou por 4 profissionais, poderiam ter identificado isso. E hoje ele tá com 26, 27 anos. Imagina o quanto esse cara viveu. Ele passou uma vida ali, sem saber o que ele tinha, montando estratégias na cabeça dele para sobreviver e se achando super estranho porque ninguém reconheceu ou incluiu ele ou acolheu as dores que ele tinha naquele momento. Então, vê um pouco disso que eu queria que vocês pudessem ter um pouco mais de cuidado ao olhar para o outro, porque esse olhar para o outro faz total diferença na vida de vocês e na vida das outras pessoas também. Hoje, para mim, é muito bom atendê-lo ainda, porque eu sei como ele está, e sabia como ele estava antes, isso já tem alguns anos, e eu vejo e falo, cara, esse cara sorri na sessão, sabe? Ainda existem algumas limitações, mas eu nunca vi aquele cara sorrindo, era aquela pessoa que era muito séria. Enfim, e não era característica dele ser sério, porque ele tinha uma vida realmente muito complexa. E ele não sabia o que ele tinha. Então, passar por tudo isso foi uma barra. Valorizo muito a luta dele. Falo para ele que ele é um guerreiro, um vencedor, mas que as coisas ainda não acabaram. Então, como ele ainda é guerreiro, ele vai ter que lutar. Bom, podemos passar para o próximo slide. Espero que esse estudo de caso tenha sido bem contribuinte para vocês e a percepção de vocês. Coloquei algumas coisas aqui de como promover a conscientização de todos e a inclusão dessas pessoas que têm a deficiência intelectual. Eu vou focar ali, né, na frase de efeito, porque eu falei, eu me esqueci, porque isso foi em 2019.
então eu tive que colocar os créditos para mim. Eu acho que a gente deve promover a partir de algumas intervenções, como palestras, né? Existem seminários que é muito interessante também, onde tem pessoas realmente interessadas naqueles temas ali, porque não adianta você fazer uma palestra num lugar que as pessoas não querem te ouvir, certo? Então eu agradeço a 131 pessoas que estão aqui. Acho que conversas informais também para integrar um pouco o assunto no cotidiano dos colaboradores, de qualquer situação que seja. Mas, apesar disso tudo, ainda assim, o cuidado no feeling de como falar, com quem falar, se você tem as habilidades para chegar nesse roteiro todo que eu estou trazendo, e se você pode ajudar também essa pessoa, porque às vezes a gente está limitado, está tudo bem. Mas se você tem recursos e você pode ajudar, por favor, faça a diferença. Vocês vão fazer um mundo muito melhor e eu espero de verdade que vocês possam fazer um mundo melhor. Senão vocês não estariam aqui no sábado às 9 da manhã. Bom, continuando a minha frase, só para não desvalorizar o negrito ali, apenas por meio de informações e da sensibilização é possível combater a ignorância e o preconceito. E é algo que eu acredito fielmente, então não tinha como não pontuar. Pode passar, por favor, equipe. Eu sei que a Thaís colocou uma informação aqui no início que ela pontuou para vocês que haveria um espaço aberto para trocas. Então, vou colocar uma última frase aqui para vocês, que eu estou encerrando já estou com a garganta seca, mas claro, estou aqui para vocês exclusivamente. Acho que a autonomia, principalmente, é construída passo a passo. E cada pequena conquista importa. Então, isso é para vocês, isso é para qualquer outra pessoa, isso é para quem tem ideia. Eu tive a oportunidade, e que bom que esse cara veio para mim, né? Esse T. Mas lembrando que nem todos vão ter esse recurso, essa sorte, ou enfim, e que a gente precisa adaptar. E como se adaptar a isso? Tendo a percepção de que a cada passo você consegue construir, mesmo que uma pequena conquista, algo de valor para você. E é assim que a gente faz a diferença no mundo. Então, deixei um espaço aberto para trocas, mas a equipe já organizou algo diferente do que eu havia pensado. Tá tudo bem, isso não é um erro de comunicação, a gente se adapta, mas queria deixar aberto para vocês. Claro, vocês vão ter aqui o meu contato e a partir dele, se vocês quiserem ter alguma troca, eu preciso de estágio. Eu quero falar com você porque livro tal, eu vi você lá, ou sei lá, a postagem. Gente, eu tô aqui. Contem comigo. Muito obrigado por poder tirar esse tempo para mim e por ouvirem todas as baboseiras, brincadeira. Todas as coisas que eu trouxe aqui para vocês fazem total diferença na vida de vocês que estão, né, se especializando ou não, e também na vida dos demais à sua volta. Porque às vezes tem alguém do seu lado que tem alguma questão dessa e você não sacou ainda, mas a partir de hoje eu acho que você vai ter um pouquinho mais de recurso para isso. Então não tem desculpa, brincadeiras à parte. Eu espero que vocês consigam fazer a diferença no mundo, gente. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, João. Fiquei atento o tempo todo aqui, anotei bastante, inclusive. Adorei a sua palestra, inclusive, parabenizar também pela sua condução, a forma que você conduziu de forma leve, dinâmica também, apresentando os exemplos, foi maravilhoso. Tenho certeza que todo mundo adorou, porque eu vi vários elogios aqui no chat. Pessoal, conforme a gente combinou, nós vamos subir 3 pessoas ou ler 3 comentários de dúvidas que vocês têm em relação à temática, ao que o João falou. Quem quiser abrir o microfone, pode colocar nesse emoji de levantar a mãozinha. A Camila levantou a mãozinha. Então, Camila, pode abrir o seu microfone? Bom dia, pessoal. Bom dia, João. Parabéns. Bom A minha dia. pergunta é no sentido da variação do suporte. Desculpa, eu não consegui entender a sua pergunta. O que você disse? A sua pergunta é referente? Se o TEA ele pode variar do tipo 1, 2 ou 3.
Claro, acho que essa parte não foi bem específico. Vamos lá. O TEA, ele tem algumas qualificações, vou colocar dessa forma. Nessas qualificações existem níveis. E aí eu vou tentar te explicar objetivamente. Nível 1,